Bem-vindo ao estudo do Vem Segue-me do dia 12 de agosto. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vocês podem acompanhar esse estudo comigo aqui diariamente na Rádio Sul no horário meio-dia e 9 horas da noite e aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Hoje eu vou compartilhar com vocês Alma, capítulo 56, o versículo 47 e o versículo 48. Hoje eu quero falar aqui sobre o poder da influência de uma mãe sobre os seus filhos ali. Tá bom? A minha mãe mesmo, ela é uma guerreira. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje, né, se não fosse a minha mãe me apoiar e ter me ajudado a chegar onde eu cheguei hoje. Vou me tornar uma pessoa melhor. Então, um dos maiores presentes que o Pai Celestial me deu nessa terra foi a minha mãe terrena, a que cuidou de mim e me ajudou. E eu sei que não foi fácil para ela, né? Ela cuidava de 9 filhos, né? Ela tinha, na verdade, 8 filhos, depois ela adotou mais um filho, né? E hoje em dia minha mãe não está mais conosco aqui, né? Ela seguiu o caminho de toda a terra, está no paraíso de Deus, mas ela é uma grande mulher. Ela é uma grande mulher e eu sei que sem ela eu não estaria aqui hoje. E eu não teria me tornado uma pessoa melhor. Ela sempre me apoiou. E esses versículos falam muito sobre isso, né? Então, nesses versículos aqui, o que está acontecendo? Elamã, ele está mandando uma epístola a Moroni, o capitão Moroni, que está do outro lado da guerra, né? Os lamanitas estão atacando os nefitas ali pelos dois lados, e Elamã, ele está de um lado, né? E o capitão Moroni está lá do outro lado. Então, ele está mandando uma carta contando as coisas que estavam acontecendo aqui. E ele conta que ele tinha sobre o seu comando ali 2.000 jovens, né? 2.000 guerreiros de Elamã. E na verdade eles eram muito jovens mesmo, porque o que acontece? Esses 2.000 guerreiros de Elamã, eles eram filhos dos Amonitas, né? Aqueles que eram lamanitas antigamente, e eles se converteram ao Senhor e fizeram convênio com o Senhor de enterrar suas armas de guerra, né? E não usar mais suas armas de guerra. E eles vieram, né, junto com Amon para junto ali dos nefitas, morar junto com os nefitas, e eles estavam no meio dessa guerra aqui, sendo protegidos pelos nefitas, né? Eles não podiam pegar em armas de guerra. Na época em que eles fizeram convênio, até a época dessa guerra aqui, havia se passado 15 anos. E na época que eles fizeram esse convênio, eles tinham crianças pequenas que não fizeram convênio na época, né? E alguns nasceram depois ali. Então o que acontece? Aqueles que não haviam feito convênio com o Senhor, porque eram muito jovens e criancinhas para entender o que era um convênio, assim como hoje, né? Nós não batizamos um bebê, porque o batismo ele é um convênio que nós fazemos com Deus, é um acordo. Um bebê ele não está capacitado, ele não sabe o que é um acordo, ele não sabe que está prometendo a Deus ali guardar os mandamentos de Deus. Então nós não batizamos criancinhas que não têm a idade de consciência. Bom, e o mesmo aconteceu lá. As criancinhas que eram muito pequenas, elas não fizeram esse convênio, né? Então, nessa época aqui, eles se tornaram uma grande ajuda, essas crianças, né? Porque eles já eram grandes ali, né? Quando eu falo grande, né, os 2.000 jovens de guerreiros de Elamã aqui, realmente eram muito jovens, né? Então, eles tinham ali, já havia se passado uns 15 anos desde que fizeram esse convênio, então eles tinham de 15 a 17 anos, então realmente eram muito jovens, eram adolescentes e faziam parte ali do exército, né? Eles escolheram Elamã para ser ali o seu comandante, seu capitão-chefe naquela guerra. E Elamã, ele era também ali o profeta, né? Ele era um guerreiro e era um profeta de Deus. Então, os 2.000 jovens ali não poderia estar em mão melhor do que realmente do profeta ali, né? Bom, Elamã, ele está escrevendo essa epístola para o capitão Moroni, né? E ele conta numa ocasião na qual a vida desses 2.000 jovens estava em perigo e dos outros nefitas também. E os 2.000 jovens foram lá e ajudaram, defenderam ali os nefitas e conseguiram, né, prender os lamanitas que estavam fazendo mal ali, que estavam matando os nefitas. E aí essas são as palavras de Elamã contando a Moroni, né, que está do outro lado da guerra lá. Ele conta o seguinte sobre os 2.000 jovens. Ora, eles nunca haviam lutado, não obstante não temiam a morte, e pensavam mais
na liberdade de seu país do que na própria vida. Sim, eles tinham sido ensinados por suas mães, que se não duvidassem, Deus os livraria. E repetiram as palavras de suas mães, dizendo: não duvidamos que nossas mães o soubessem. Então, eles aprenderam de suas mães, né, de que as mães deles não duvidavam que eles iriam passar por perigo, mas não duvidavam também que Deus os livraria. E eles entraram nessa guerra, nessa oportunidade aqui, né, lutaram contra os lamanitas e nenhuma dessas vidas se perdeu, nenhum dos 2.000 jovens se perdeu ali. E nessa mesma carta aqui, ele conta uma outra parte da guerra aqui, na qual os nefitas estavam perdendo, né, o campo de batalha ali, e os 2.000 jovens foram lá e conseguiram, né, reconquistar ali, colocaram os lamanitas para correr. Então é em Alma capítulo 57, o versículo 21. Nessa ocasião aqui eles já não eram 2.000 jovens, tá bom? Eles haviam recebido mais 60 jovens ali, então era 2.060 jovens. E aí conta o seguinte, né, nessa epístola aqui que ele manda para Moroni. Sim, eles obedeceram a cada palavra do comando e cumpriram-na com exatidão, sim. E tudo lhe aconteceu de acordo com sua fé. E eu lembrei-me das palavras que eles me disseram ter aprendido com suas mães, né, de que se eles não duvidassem, eles seriam livrados ali, seriam protegidos por Deus. E aconteceu que nessa batalha aqui, ela foi tão sangrenta e tão violenta, né, que 200, né, desses 2.000 jovens aqui, né, eles caíram ali com perda de sangue, mas nenhum deles se perdeu a vida ali. Então, dos 2.060 jovens, nenhum deles. Muitos nefitas, né, nessa mesma batalha aqui, morreu 1.000 nefitas, né, e os 2.000 jovens aqui, encheu de espanto o exército dos nefitas, que nenhum daqueles jovens ali havia se perdido, né, e eles obedeciam cada palavra ali de Elamã e conseguiram vencer a guerra, conseguiram botar ali os lamanitas para correr. A guerra ela vai continuar aqui mais alguns anos e não há menção de que apenas nenhum deles se perderam. Essa guerra vai terminar e nenhum desses 2.060 jovens aqui eles vão morrer, cumprindo a promessa do Senhor às mães dele. Então as mães dele tinham confiança, tinham fé em Deus e ensinaram seus filhos ali a ter fé também e confiança em Deus. Então, aqui fala exclusivamente, né, do poder e a influência de uma mãe sobre os seus filhos. Amanhã eu vou compartilhar mais um pouquinho sobre essa história dos 2.060 guerreiros aqui, para entendermos um pouco melhor. Mas hoje eu quero compartilhar realmente sobre a influência de uma mãe. A minha mãe ela teve muita influência sobre minha vida, né? Eu lembro quando eu me batizei junto com ela, eu tinha 17 anos. E eu fiquei ali na igreja por um período de 5 anos, né? Teve altos e baixos, teve uma época que eu cheguei a me afastar da igreja, depois eu voltei, foi um curto período, né? Mas eu parecia mais um sentado dos últimos dias, né? Eu só ia lá, assistia a reunião, voltava para casa, eu não me envolvia nas atividades, né? Chamado mesmo na igreja eu não tive, né? Eu não culpo os meus líderes por não me chamar, realmente eu era um pouco apagadinho, eu não estava ali prestativo nas coisas, mas o que aconteceu é que sempre, né, eu me batizei aos 17 e eu fui para a missão só com 22 anos. E nesse intermédio, né, nesse intermediário, sempre vinha um e perguntava: você não vai para a missão? E eu falava: não, minha mãe não deixa, né? Inclusive, para me batizar, eu tinha falado que eu não iria para a missão. E aí sempre tinha isso, né? E uma vez os missionários perguntaram: você não vai para a missão? Por que você não vai para a missão? Aí eu falei: não, minha mãe não deixa. Eles falaram: nós vamos lá pedir para sua mãe. E aí eles foram lá pedir para minha mãe. Aí minha mãe escorraçou os missionários, né? Falou um monte para eles, eles ficaram lá cabisbaixo, foram embora. No outro dia eles voltaram lá com um livro, né? Mostrando que a igreja incentivava o estudo, incentivava a profissão, né? Ela falou que, vocês querem tirar o meu filho da escola, quer tirar o meu filho do trabalho, né? Ele ajuda aqui em casa. Então tinha toda essa história ali e como eu não queria ir mesmo, na verdade eu me escondi ali atrás da saia da minha mãe, dizendo que ela que não deixava. Mas quando chegou aos 21 anos, ainda em tempo, né, eu tive o desejo de ir para a missão. E aí eu fui falar com ela, não mandei missionário nenhum falar, nem líder nenhum. Eu cheguei para minha mãe e falei: mãe,
eu tô com desejo de ir para missão. Ela falou, o quê? O quê? Como assim? Né? Você não vai não. Tá bom, eu não vou sem o seu apoio, mãe, eu não vou. Mas eu só gostaria que você soubesse que eu tô com o desejo de ir na missão. E ela pegou, eu fui pro meu quarto, eu comecei a orar ali, não demorou 2 dias, né? Eu pedindo ao Senhor que amolecesse o coração da minha mãe, que mostrasse para ela ali que eu deveria estar na missão. E não demorou 2 dias, né? Ela levantou numa manhã, né? Me acordou e falou: você vai para a missão. Falou incisivamente assim, né? E como eu fiquei receoso dela voltar atrás, né, na decisão, eu não perguntei o que aconteceu ali, mas ela pegou e arrumou uma mala e começou a colocar minhas melhores calças sociais e guardou. E ela pegou todas as minhas camisas brancas, né, e guardou também nessa mala. Falou: essa aqui é para você ir para a missão, você não pode usar essas camisas. E aí eu tinha que ir para a igreja com camisa social azul, amarela, xadrez ali, e não tinha uma camisa branca para mim ir na igreja, né? E eu pude ver o apoio que minha mãe teve. E na verdade o meu renascimento espiritual se deu na missão. Na missão que eu despertei para as coisas do Senhor. Que eu tive uma experiência realmente com Deus. Eu nasci para Deus na missão, eu acredito. Então, se não fosse o apoio da minha mãe, eu não teria ido para a missão. Então eu devo muito do que eu sou a ela, né? Por ter chegado onde eu cheguei hoje e me tornado uma pessoa melhor. Então eu deixo essa mensagem dizendo da influência e a importância, né, de uma mãe tem sobre os seus filhos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.